Pronto, maravilha. Tá bem confortável aqui hoje. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Hoje a gente vai falar a respeito de interpretação de exame, sendo que esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Por quê? O exame que a gente vai focar aqui serão os exames hematológicos. Então, eu dei preferência para fazer a segregação entre a compreensão das fases de execução de um exame e a explicação de qual tubo a gente deve colocar aquele sangue para fazer determinados exames. Joinha? Existem 3 fases para a execução de um exame. Uma fase que a gente vai chamar de fase pré-analítica, uma fase analítica e a fase pós-analítica. A fase pré-analítica é justamente aquela em que a gente vai precisar colher o sangue ou colher uma amostra, independente de qual seja, armazenar ela muito bem e mandar ela para o laboratório avaliar. Essa é a fase pré-analítica. A fase analítica é a fase propriamente dita de execução da técnica. E a fase pós-analítica é a fase de digitação dos exames e encaminhamento desse laudo. Quando a gente está lidando nessa rotina diagnóstica, a gente tem a maior quantidade de erros. Isso não é apenas na medicina veterinária, isso também é na medicina humana. Os erros se concentram mais nessa fase pré-analítica. Por que isso acontece? Primeiro, falta de treinamento dos técnicos que estão executando essa técnica de coleta, envio desse material. Segundo, não fazem a identificação correta, não tem material suficiente. Às vezes é o transporte que deu errado. A gente vai discutir a respeito disso de uma forma melhor, daqui a pouquinho. Mas essas descrições, que eu falei para vocês, que existe a maior concentração, a maior probabilidade de erro é na fase pré-analítica, não saiu das vozes da minha cabeça, não. Tem vários trabalhos que são publicados, trabalhos bons, inclusive, que são publicados, que mostram pra gente que realmente a maior concentração dos erros e de diagnósticos inconclusivo é diferente de diagnóstico negativo, certo? Então, desse diagnóstico inconclusivo vem de um erro que estava justamente na fase pré-analítica. Então vejam só, o quanto que é importante a gente saber o que a gente quer, o que a gente espera e como que é esse resultado que a gente recebe. Se aquilo dali é compatível com o que eu estou vendo no meu paciente ou não. Quando a gente está, então, nessa fase pré-analítica, a gente precisa entender que a coleta de sangue ou de qualquer outro exame, ela precisa ser precisa. Precisa ser precisa ficou bom, Ela necessita ser precisa. Pronto, tá vendo? Falei, é rápido, disse embora. Quando a gente trabalha nessa fase pré-analítica, vamos pensar o seguinte. Existe a interferência de vários fatores, mas o que a gente vai fazer agora para minimizar isso, Vamos entender primeiro os erros que a gente pode cometer? Vamos lá. Por exemplo, se a gente está pensando ainda naquela avaliação sanguínea, eu tenho um gato e eu tenho um Rottweiler. Porque quando a gente trabalha com grandes animais, é muito mais provável que vocês façam a coleta diretamente da jugular. Mas quando a gente está em pequenos animais, algumas pessoas elas têm uma tendência a ir buscar ou a veia safena, ou ir buscando a veia cefálica. Não é o ideal. O ideal é que se for realmente um animal pequeno, e pequeno real, não apenas cão e gato, mas, por exemplo, animais com menos de 5 quilos, menos até de 10 quilos, e vocês precisam de um volume muito grande de sangue, porque vocês querem avaliação de hemograma e de bioquímico, evita fazer a coleta em membros. Deem preferência para fazer a coleta desse sangue da veia jugular. Por que isso, Nossa, mas é porque vai precisar esticar aqui essa cabeça do animal, eu vou precisar manter ele numa contenção que às vezes é mais dificultosa. Porém, é desse vaso que vocês vão coletar um maior volume de sangue e sem ter a interferência de vocês precisarem ficar tracionando muito aquela seringa, fazendo com que haja hemólise naquela área, ou ainda vocês colherão esse sangue com uma agulha mais fina, e isso também pode provocar a hemólise do tecido. Então vejam quanto que é importante a gente identificar até mesmo o local correto para a gente fazer uma
coleta de sangue adequada. Isso já minimiza o primeiro erro que a gente tem desses erros diagnósticos na fase pré-analítica, que seria uma quantidade inadequada do volume de sangue. Essa coleta no local adequado também vai facilitar não apenas esse volume de sangue, mas também a redução da hemólise e da formação de coágulo. Vejam bem, se vocês vão fazer a coleta disso num membro, né, de um grande volume de sangue de membro, e o paciente ele é um paciente pequeno, o que é mais provável que vai acontecer ali? Vocês vão preservar o garrote naquele membro. E olha, bote lá esse garrote. Vai para onde isso agora? Formando coágulo. Aí mete coágulo ali, dentro daquele tubo, depois de uma demora eterna que vocês tiveram para coletar aquele sangue. Aí se forma coágulo, o que é que vai ser avaliado? Como é que vocês vão ter certeza que aquele volume de hemácias e de plaqueta é o volume correto? Não tem como a gente ter certeza, porque teve formação de coágulo. E pelo amor de Jesus, amado de misericórdia, não me inventem de tirar o coágulo que está lá dentro e enviar. Ou pior, se vocês estiverem fazendo estágio, estiverem trabalhando dentro do laboratório, não remove coágulo para fazer uma avaliação, isso não existe. É para pedir uma nova coleta. Nossa, o laboratório é chato. Sim, porque a gente está fazendo uma avaliação de um tecido que ele já é fluido. A gente já está pegando uma amostra bem pequena dele. Para quando acabar, essa amostra ainda vir inadequada, não tem cabimento, né? Aí vamos lá. Se vocês estão pensando, né, em fazer essa avaliação, nessa coleta de sangue, e aí vocês querem fazer esse envio desse material para ser avaliado no laboratório, vou mandar para avaliar o quê? Se for para avaliar fazer um hemograma, pode ser colocado em qualquer tubo? E se for um bioquímico, qualquer tubo serve? Não serve. Depende do que tu queira. Por exemplo, se tu quiser avaliar a glicose, não adianta mandar um tubo com EDTA. A glicose foi consumida todinha pelas hemácias. Aí vai servir de quê? Vai dar uma hipoglicemia, aí tu vai fazer o que agora? Vai meter glicose no... Não, pelo amor de Deus, que loucura! Na aula 2, na parte 2, tem lá explicando, certo, os tipos de tubos certinho para que você não tenha esses BO na tua vida. Se ligue. Um outro problema. Quer fazer a avaliação hematológica do paciente, só que esquece que aquele sangue ele é composto por uma porção sólida, que são as células. Aí dentro dessas células eu tenho hemácia, tenho leucócito e eu ainda tenho ali umas plaquetinhas, né, os fragmentos ali do megacariócito, tá lá. E eu tenho uma porção fluida. Aí quer fazer a avaliação do paciente desidratado. O que é que vai acontecer? Lembra, sabe arroz quando a gente faz? Um exemplo bem prático, arroz. Quando a gente vai cozinhar arroz, a gente coloca o arroz junto com água, né? A porção sólida, então, o arroz, os grãos de arroz e a porção fluida ali, justamente aquela água. O que acontece? Quando eu deixo ali no fogo, né? A água evapora e preserva o arroz. Aumentei a quantidade de arroz? Não. Mas eu tirei a água. Então veja como isso vai desencadear para a gente uma maior concentração de toda a porção sólida, e aí não é só células e plaquetas, né? A gente ainda vai ter ali os eletrólitos, os minerais, eles acabam elevando a sua concentração e não mostram a realidade para a gente. O paciente não deve ser avaliado quando ele está desidratado, principalmente na porção bioquímica e principalmente ainda se for uma função renal. Só se deve avaliar esse paciente depois que ele estiver hidratado. Porque aquele resultado dele desidratado, ele não está mostrando a realidade, porque ele está desidratado. E aí cabe ao médico veterinário clínico interpretar esse resultado e reavaliar o paciente. Lembre-se que os exames, eles são fluidos, eles não são estáticos, ele não está parado, né? Se eu fizer o hemograma de um paciente de manhã e fizer outro de tarde, posso ter resultados completamente diferentes, principalmente se esse paciente tiver em um tratamento, porque eu vou ter uma evolução dele, né? Então vai variar, a função do órgão vai variar. Essa daí é uma questão também que a gente deve observar nesses pacientes. Uma outra problemática. Qual é o volume do sangue que vocês estão colocando dentro desse tubo? Lembra que eu falei, né, que tem a questão da formação do coágulo? Então vamos lá. Aquele tubo,
ele vem, né, com diversos volumes distintos. De meio ml. Não gosto muito desse de meio ml, porque eu acho que ele não homogeneiza bem. Né? O pessoal talvez, porque ele é pequeno, aí só fazem assim, e aí já acham que homogeneizou. Mas a maioria das vezes não, e pode formar coágulo. É muito comum que venha coágulo naqueles tubos. Quando é um tubinho maior, parece que as pessoas se dedicam mais em fazer a homogeneização. Então a gente tem aí essa homogeneização do tubo e o respeito, né, do limite máximo. Não é para colocar menos volume e não é para colocar mais volume, é para colocar aquele volume exato. Nossa, mas isso dá muito trabalho, né, de ficar ali com a seringa. O negócio é a vácuo. Aquele tubo dali, ele é a vácuo. A ideia dele justamente é que a gente utilizasse aquelas duas agulhinhas, uma agulha que tem duas saídas, né, que é a Vacutainer, que ela foi cadastrada assim, dessa forma, né, e que a gente coloca, é até o que fazem muitos seres humanos, né. Aí vem um adaptador que coloca lá, a gente consegue prender e aí o sangue só vai vindo. E vem na quantidade certinha, na pressão correta, na quantidade correta. Né? A gente precisa ter um treinamento, obviamente, igual tudo que a gente vai fazer, né? Precisa ter um treinamento para a gente poder utilizar de uma forma bem prática aquela agulha, mas eu adoro ela, mas eu uso ela mais para grandes animais, né? Pequenos animais eu não tenho nem tanta rotina assim para coletar, já que eu recebo mais esse material do que eu faço a coleta. Mas eu utilizo ela muito, muito, muito nessa questão aí de grandes animais, e que é muito mais prático, e principalmente se eu quiser muito volume de sangue. Mas só que se tu tá fazendo a coleta com a agulha convencional, né, agulha seringa convencional, remove a agulha da seringa para poder fazer o despejo no tubo. Por que tu não pode botar na seringa? Por causa da pressão, que vai aumentar e vai romper as células. E aí se rompe as células, gera hemólise. Se gera hemólise, nossa, qual é o problema? É só um pigmento vermelho justo. Olha o pigmento atrapalhando minha vida. E se eu tenho aquele pigmento extravasado, significa que eu rompi a hemácia. Então, o meu volume globular já vai ser menor. Aí, outra coisa, a hemoglobina ainda vai atrapalhar na avaliação bioquímica. Eu sei, são muitos detalhes. Na fase pré-analítica, o que é que vai ter ainda? O preenchimento de uma requisição. Eu não sei que diabo tem que tem uma mania de não preencher e de não informar qual é o exame que estão solicitando. É para adivinhar, eita, bola de cristal. Vou adivinhar, tá até sem água aqui o negócio já. É uma bola de cristal, minha gente, que o patologista tem. Né não? A gente não tem não, a gente tem que ser informado qual é o exame que vocês querem. Corações de Jesus. Preenchimento da requisição. Vocês botam lá até mesmo, sabe o quê? Qual é a suspeita? Não serve só para anatomopatologia não, também vai servir para patologia clínica. Isso pode ajudar você, justamente o patologista, a direcionar para dizer assim, eu posso fazer, já que tu tá suspeitando de tal coisa, eu posso fazer também tal exame, quer? Bora lá, bora fazer esse outro daqui pode ser melhor para ti. Certo? Então, anotem as coisas. É só marcar um xizinho. É uma maravilha, certo? Quando a gente faz isso. E na requisição também vai ser extremamente importante que vocês coloquem se esse paciente está recebendo ou não medicamento. Se ele tem uma doença ou não pré-existente. Por quê? Alguns testes bioquímicos podem sofrer interferência de acordo com alguns medicamentos que são utilizados. E isso vai variar de acordo com qual teste bioquímico a gente está lidando, com qual fornecedor a gente está falando. Tá? Então a gente precisa realmente receber essa informação. Não é que a gente quer saber demais. Ai, nossa, a gente quer saber tudo. Não, é porque a gente precisa saber essa informação, porque senão vai dar errado o resultado do exame. Aí, olha, tu perdendo o seu trabalho. De ter coletado, de ter convencido o tutor a fazer esse exame. Vamos evitar perder, né? Tempo. Que tempo a gente não tem para gastar, não. Sobre o armazenamento e o transporte. Chega, eu respirei fundo. Por quê? Se tu não for avaliar de imediato aquele sangue, ele precisa ser refrigerado. Depois de 2 horas que o sangue foi colhido daquele paciente e ele tá, mesmo que seja no EDTA, mas ele foi mantido à temperatura ambiente sem estar refrigerado, o que é que vai acontecer com essas hemácias, principalmente? Elas começam a sofrer um processo de degeneração hidrópica, ou seja, o líquido, a água principalmente, começa a invadir o meio intracelular. E isso vai provocando uma tumefação da célula. Essa célula vai ficar engurgitada, cheia de água. Imagina agora um balão de água,
né? Aquelas bexigas de assopro mesmo, de borracha, só que cheia de água. Não fica grande? Fica grande. Então ela vai aumentar o volume corpuscular médio. Sendo que o paciente não tem macrocitose. Não é real aquela macrocitose dele. Era simplesmente porque o sangue ficou armazenado da forma incorreta. Olha, tu recebendo um diagnóstico completamente inadequado também. Vai aumentar o VG, porque as hemácias ficam grandes. E aí, na hora da centrifugação ou até mesmo na leitura da máquina, vai estar em maior quantidade. Só que essa quantidade ela não é real. É simplesmente um erro de armazenamento até a realização daquele exame. E durante o transporte, esse sangue ele precisa ser mantido refrigerado, só que ele não pode trepidar muito, porque senão essa trepidação ela também pode provocar a hemólise. E a depender do sangue que tu estiver colhendo, né, no tubo, na verdade, que tu estiver colocando esse sangue, por exemplo, se for uma heparina, é adequado que você faça o esfregaço antes de colocar o sangue na heparina. Porque a heparina, além de deixar a célula mais escura, ela provoca aglomerados, quase que não saia, aglomerados de leucócitos, o que dificulta na contagem celular depois. E aí, se vocês forem lembrar da coleta de citologia, a citologia a gente não pode colocar dentro de um refrigeramento, né? Não pode colocar dentro da geladeira, por exemplo. E isso, se a gente colocar, ela acaba criando uma película de gelo mesmo ali em cima, né? Porque é fininho, né? Então aquela camada. Cria-se essa película de gelo e isso acaba estourando as células. Perdeu a amostra. Então nem citologia, nem esfregaço de sangue, nada que vocês mandam em lâmina é para colocar isso dentro de geladeira. Não tem indicação nenhuma para isso, tá? E quando o material estiver refrigerado, a gente tem ali 24 horas. No máximo, assim, estourando 48 horas. Mas não é porque vocês têm esse tempo que vocês vão esperar esse tempo para mandar o exame. Que é o tempo que o laboratório tem para poder processar ou reprocessar aquela amostra. Tá? Então, colheu, já manda. No que diz respeito agora aos erros analíticos. Aí vamos entender agora o porquê que essa fase ela não tem tantos erros, né, sendo cometidos. Coisa simples. O patologista é perfeito, a gente não erra. Ai, meu Deus do céu, eu adoro isso. Mentira, né, não? A fase analítica, na verdade, ela pode conter erros. Só que esses erros, eles são extremamente minimizados. Por quê? A gente consegue ter um controle durante aquela execução que ela é maior. Quando a gente faz a contagem total de células, por exemplo, e a gente vai olhar os outros resultados, se tiver alguma alteração, a gente já refaz. Então, é mais provável que o erro aconteça, porém a gente consiga reter esse erro e não liberar esse resultado, do que de realmente acontecer algum problema ali e de ser liberado. Um outro erro que pode acontecer, a troca de amostra. Isso é um erro gravíssimo. Quando que a gente troca de amostra? Quando a amostra está mal identificada. Por exemplo, receber de várias clínicas diferentes um paciente com o mesmo nome. Marley. Quantos Marley vocês atendem num dia? Bob. Caramelo. Neguinha. Negona. Pretinha. Sabe, são nomes que são bem comuns para animais. E isso acaba causando uma dificuldade na identificação de qual amostra é. Então, fazer a identificação da amostra de forma correta também minimiza esse erro da fase analítica, né? Acaba estando junto ali. Para que a gente não tenha essas trocas, né? Essa semana até foi engraçado. No mesmo dia, de duas clínicas diferentes, a gente recebeu uma amostra de Chico. Não é um nome tão comum, né? Mas a gente recebeu uma amostra de Chico e eram duas citologias. Mas aí o que acontece, né? A gente, na identificação dos tubos desse material, ele vai sempre com o nome da clínica e o nome do paciente. E aí todas as clínicas fizeram a identificação correta, o que deu muito bom. Porque já pensou se viesse só o nome Chico? Como era que a gente iria saber de qual era qual, né? Aí um outro erro, que esse daqui, ele é... Ai, meu Deus do céu, ele é péssimo. Que é a máquina descalibrada. A gente precisa ter controle. E isso daqui faz parte do controle interno do laboratório.
a gente tem que fazer realmente o controle semanal ou quinzenal, a depender da rotina desse laboratório, para que não exista alteração no resultado daquela máquina, para que ela sempre esteja bem calibrada. É importantíssimo que a gente tenha isso aqui, para justamente não trazer para a gente um resultado inadequado daqueles pacientes. E a fase pós-analítica seria a fase real de digitação do exame. O que pode dar errado? Digitar o resultado errado. Digitar um resultado de um paciente no nome do outro paciente. Digitar o resultado com uma vírgula errada, com um número errado. Isso tem reduzido muito por conta da automação. Da automação até mesmo da entrega de resultado do exame. Tem reduzido demais da conta esses erros aqui. E aí, para a gente dar uma fechada, separei aqui 3 situações em que a gente pode ter problemas também na interpretação desse resultado. Vamos lá. Primeiro, nenhum exame deve ser analisado de forma individualizada. Ah, mas eu só quero um hemograma bioquímico. Para que tu vai querer esse exame? Porque o paciente só vai fazer um exame pra gente em 2 situações. Uma, se ele estiver doente, apresentando algum sinal clínico. 2, se for um paciente para check-up. Se for um paciente que tem uma doença e a gente faz uma avaliação, a gente espera que o resultado mostre pra gente alguma alteração. E se não vier a alteração que a gente espera? E se vier a alteração que a gente espera, mais outro tanto de alteração? O primeiro pensamento que muitos colegas têm é assim, o laboratório errou. Mas será que realmente foi um erro do laboratório? Viram que é difícil existir um erro dentro de um laboratório porque a gente tem um controle muito grande para poder liberar esse exame? Será então que esse paciente não está apresentando o quadro clínico real? Ou será que eu estou com o meu paciente desidratado para poder fazer aquela coleta? Ou será que ele tem uma outra doença concomitante? A doença, ela não vai acontecer de uma forma única, do jeito que está escrito no livro. Existem variações, né? Tanto é que a gente tem muitos trabalhos publicados a respeito de todas as doenças, mostrando para a gente uma pequena variação naqueles sinais clínicos, ou às vezes uma variação discreta nos exames laboratoriais para poder concluir aquele diagnóstico. Então se atentem a isso. Sempre que fizer um exame, correlacione. Qual foi a clínica do meu paciente? Qual é o histórico que o meu paciente tem? O que mais pode estar acontecendo naquele paciente que eu ainda não concluí? Está aí os exames laboratoriais para lhe auxiliar. O patologista está aqui para auxiliar vocês a interpretar aqueles resultados. Segundo ponto, se vocês têm a ideia de testar 2 laboratórios diferentes, a gente vê isso muito quando o clínico quer inserir um laboratório de patologia clínica dentro do seu estabelecimento. E aí começa a testar, né, o resultado interno com o resultado de um laboratório que ele já faz exame normalmente, ou às vezes para testar a técnica, enfim. Tenham em mente que todo exame, mesmo que ele for feito pela mesma pessoa, um exame de sangue, colhi agora o sangue desse paciente e vou avaliar agora. Se eu avaliar ele 2 vezes, eu vou ter alteração. Não vai ser o mesmo resultado. A contagem celular muda, principalmente a contagem diferencial, e pior ainda se for feito pela forma manual. Aí é que a gente tem problema mesmo. Altera muito, muito, muito. Então a gente vai ter diferença entre os avaliadores, entre as técnicas, às vezes entre a máquina, às vezes entre o reagente que a gente está utilizando. Então vai realmente variar. A gente só deve se atentar que existem algumas situações em que esses valores eles não devem se alterar com muita facilidade e eu devo ter uma atenção maior, como por exemplo a avaliação de cálcio, avaliação de potássio, do pH, tá? Esses avaliadores aí, isso aí foram só alguns exemplos, né? A gente precisa se atentar mais. Se tiver uma variação mínima, porque ele tem que ser mais preciso, né? Uma variação mínima já pode fazer aí uma atençãozinha a mais. Mas a maioria deles, essas contagens totais aí que a gente faz de hemograma, bioquímico, menino, se aveste não, que isso daí é normal da gente ter. E pior ainda se vocês inventarem de fazer uma avaliação com dias de diferença.
Já vi gente fazendo isso, não é loucura, não é insanidade? É claro que o sangue vai mudar, gente. A concentração daquelas células vai ser diferente, a funcionalidade dos órgãos vai ser diferente. Por que o resultado vai ser igual? Não, tudo errado. Façam isso não. E aí as recomendações que eu vou ter para vocês quanto à coleta. Primeiro, respeitem a proporção de sangue para aquele tubo. Se quer coletar no tubinho de meio ml, colete, mas colete meio ml. Se é para coletar no de 2 ml, colete, mas coleta 2 ml. Não façam mais, não façam a menos do que aquilo dali está recomendando, que aquele tubo está recomendando. Respeitem a ordem de preenchimento dos tubos. Sempre, primeiro, o tubo com anticoagulante, depois, os tubos de avaliação bioquímica. E colocou naquele anticoagulante, se vocês tiverem um auxiliar, já pede para o auxiliar fazer a homogeneização. Mas olhe, tem um negócio aqui, não é um shake para vocês sacudirem, não. Não! Homogeniza devagarzinho. A celulinha não se romper. Deem preferência para fazer a coleta com a própria pressão que o tubo já vem. Deem preferência para isso. Porque aí vocês já vão ter o preenchimento adequado, ter o preenchimento correto, mas se não, remove a agulha para vocês poderem colocar no tubo aquele sangue. E selecione o local adequado para essa coleta e façam a pressão de forma adequada. Acabou a coleta, solta aquele garrote para que vocês evitem preservar ali aquele coágulo, né? Isso gerar depois, no futuro aí, uma embolia. No final, era isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que eu consegui resumir o máximo que eu pude. E eu vejo vocês na parte 2, onde a gente vai discutir a respeito dos tipos diferentes de tubo de coleta de sangue, que também já está disponível aqui no canal, porque a gente colocou a parte 1 e a parte 2 tudo junto. E não tem ordem correta para vocês assistirem, né? Porém, é interessante que vocês entendam isso, para que depois vocês façam assistir nessa outra aula com os tipos de sangue. Um beijo e até lá!